Senhor Jesus. Grande mar está à sua frente, problemas e tantas aflições estão ao seu redor. Você pensar que não há uma saída, olhe para o Senhor, Ele vem o seu socorro. Deus sabe estar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é Senhor Jeová, Senhor Jeová. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome. Não se desanime. Hoje Deus fala com você. Sou Deus tremendo e poderoso, venha me socorrer. Ó filho querido, derramarei sobre você da minha graça e do poder do meu Espírito, e você vai vencer, vencer. Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Glória ao nome do Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor Jesus, Ele está à frente desse mar, e sabemos que nada é impossível para o nosso Deus. Amém? Quero neste momento trazer aqui uma rápida palavra da parte do Senhor Jesus para nossos corações, que se encontra no Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo 2. E em diante, que nos diz: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos,
que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então levantou-se e, tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém? Vemos aqui nessa passagem do paralítico de Cafarnaum, que é um dos grandes milagres também citado na palavra do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus operou. Vemos aqui que durante esse capítulo 2, vemos a história de um homem que, anônimo, não citado o seu nome, e nem mesmo o nome dos 4 homens que conduziram este homem até Jesus. Vemos aqui que Jesus, ao povo saber que Jesus estava em casa, né? Muitos afirmam que Jesus tinha a sua própria casa, mas em outro tipo de estudo que passei a pesquisar, mostra que essa casa que Jesus estava era a casa de Pedro, um dos seus discípulos. E vemos que aquela multidão, ao ouvir falar que Jesus estava em casa, se ajuntaram tantos à porta daquela casa. Tantos eram que não coube mais na casa, e grande ficou a quantidade na entrada daquela porta, que não cabiam, e sabia que Jesus ali estavam, por isso correram para aquela casa. E viram aquele lugar que Jesus, ele anunciava-lhes a palavra, pois onde Jesus estava, ele sempre estava ensinando a sua palavra. A prioridade dele era pregar a sua palavra, era levar o evangelho a toda criatura. E vemos que aqueles homens, ao ver o estado daquele paralítico, daquela paralisia que ele tinha, que ele não podia se locomover para lugar nenhum, então aqueles 4 homens tiveram uma grande atitude de levar o paralítico até Jesus, pois sabemos que ele não tinha como chegar até lá, mas 4 homens se compadeceu e levou o paralítico até Jesus. Mas ao chegar na casa em que Jesus estava, viram que não tinha mais lugar para entrar, não tinha sequer um espaço para conduzir aquele paralítico. E sabemos que as casas eram construídas de pedras, e a maioria delas tinha degrau ao lado da casa para dar acesso ao telhado. E sabemos que esses homens, eles não viram dificuldade nenhuma. Se as portas e janelas não cabia mais ninguém de tanta gente para ouvir o evangelho, para ouvir Jesus ali falando a sua palavra, sabemos que eles pensaram de outra forma. Já que ninguém abriu espaço para entrar com o paralítico, vamos ver outra maneira de levá-lo até Jesus. Mas dessa forma, esse paralítico não vai voltar mais daqui, pois sabemos que ele estava crendo que o Senhor Jesus iria operar e que o Senhor tinha poder de fazer com que ele homem voltasse a andar. E sabemos que ele subiu ao telhado daquela casa, e ali destelharam aquela casa e colocaram aquele paralítico sobre aquele telhado e desceram até Jesus. Sabemos que onde Jesus estava era rodeado de grandes gentes, de multidões, e Jesus estava ali com certeza no meio.
e eles conduziram o paralítico até Jesus. Eu imagino aquela multidão ali que tanto estava ali sobre aquela porta, que não cabia mais ninguém. Neste momento todos parando para olhar para o teto daquela casa, vendo aquele paralítico descendo sobre a sua cama. Vimos que a atitude maravilhosa desses 4 homens de fé, de coragem, e que eles quiseram conduzir aquele homem até Jesus, para que aquele homem tivesse uma vida nova, passasse a andar com suas próprias pernas, se locomover, viver a sua vida como os demais. Vemos aqui que no versículo 4, a palavra do Senhor nos diz: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, vemos que antes que o Senhor Jesus se direcionasse até o paralítico, Jesus ele viu primeiro a fé daqueles 4 homens. Veja que determinação tão linda. Sabemos que mesmo assim, trazendo para os dias de hoje, o pecado muitas vezes, ele paralisa o homem, ele paralisa a mulher e faz com que aquela pessoa não tenha mais força de se locomover, de chegar até a casa do Senhor Jesus para ouvir a sua palavra. Sabemos que a paralisia de hoje se refere ao pecado. Sabemos que o pecado ele paralisa um homem de chegar até Jesus. Mas sabemos que com a atitude que esses 4 homens tiveram, o homem pode mudar de vida. E vemos que Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Quem sabe este homem, ao descer ali até Jesus, ele, quem sabe, pensou logo, assim que chegar diante de Jesus, ele vai dizer para que eu possa andar, para que eu seja curado. Mas antes que Jesus curasse aquele homem, vejam que ele, primeiramente, ele precisava que seus pecados fossem perdoados. Sempre o Senhor Jesus se direcionava para os enfermos, seja qual for o problema que enfrentava. Primeiramente, Jesus, ele primeiro perdoava os pecados, porque aquele homem, mesmo que ele viesse ser curado, mas ele necessitava ser perdoado os seus pecados, para que ele pudesse mudar totalmente de vida. Sabemos que a mudança, ela tem que ser de dentro para fora. E foi assim que Jesus ele se direcionou ao paralítico, dizendo que os seus pecados estavam perdoados. E a palavra nos diz que estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração. Sabemos que em meio à multidão, onde Jesus passava e pregava a sua palavra, estavam ali aqueles que queriam aprender, ouvir as palavras do Senhor Jesus, mas muitos estavam infiltrados no meio para ali estar arrazoando, com pensamentos contrários. Mas o Senhor Jesus é aquele que conhece o coração, ele sonda nossas mentes e nossos corações. Ele conhece a intenção de cada um. E ali estavam aqueles escribas. E eles, vendo Jesus direcionar para aquele paralítico e dizer: perdoados estão os teus pecados. Então eles começaram a pensar em si: quem é ele para perdoar pecados? Mas eles não sabiam que o Senhor Jesus, ele estava ali também como a divindade. Porque o Senhor é aquele que conhece os pensamentos. Sabemos que a personificação de Jesus ali também estava como Deus, porque ele tinha poder para perdoar pecados e para fazer o paralítico andar. E vemos que Jesus, conhecendo logo em seu coração, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Que é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Vemos que para eles, Jesus ele não podia perdoar pecados, mas o Senhor lhe quis mostrar muito mais, que ele tinha e tem o poder para fazer o paralítico andar. E vemos que o Senhor, ao dizer: perdoados estão os teus pecados, levanta-te, toma o teu leito e anda. A palavra do Senhor nos diz que ali eles ficaram atemorizados
E ali muitos glorificaram ao Senhor pelo grande milagre que o Senhor operou na vida daquele paralítico. Pois o desejo daqueles 4 homens, né, era fazer com que o paralítico saísse dali diferenciado, que ele saísse dali e tivesse a sua vida normalmente, para que ele pudesse voltar para a sua casa. Pois sabemos que este homem, ele vivia neste tempo todo paralisado, sem se locomover e sem ter ninguém que tivesse as atitudes que esses 4 homens tiveram de levá-lo até Jesus. Porque eles criam e tinham certeza que aquele homem não voltaria da mesma forma que entrou. Mesmo eles vendo as dificuldades ali na porta para entrar, mas eles não desistiram. Vemos aqui a persistência. E foi falado aqui na palavra do Senhor nessa noite sobre a persistência. Vemos que estes homens, eles não desistiram. Não se cita se estes 4 homens eram de alguma linhagem parentesco desse paralítico. Mesmo que não viesse ser, mas veja a atitude que fez toda a diferença na vida deste homem. Pois eles se compadeceram, eles não desistiram, pois eles tinham certeza que o Senhor Jesus iria operar maravilhas, ia fazer o paralítico andar. E vemos que a palavra do Senhor nos mostra que no versículo 12, se levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos. Pois aquele homem que foi levado até Jesus, por 4, levando sobre aquela cama, ele agora pode levantar-se, pegar aquela cama e ir para a sua casa. Veja o poder que o Senhor Jesus tem para fazer. Pois sabemos que o Senhor, ele operou grandes maravilhas e milagres. E sabemos que aqueles que ali estavam arrazoando, duvidando em seu coração, puderam contemplar com seus próprios olhos aquele homem chegando sobre uma cama. E agora este homem indo para a sua casa, conduzindo, levando aquela cama. E todos ali que muitos anos viram esse paralítico, puderam contemplar também com os seus olhos ele retornando para a sua casa de uma forma diferente, para que todos pudessem ver e acreditar que o Senhor Jesus, ele tem o poder de fazer o paralítico andar, de fazer o cego ver, de ressuscitar mortos, porque esse é o nosso Deus, que nós confiamos e cremos nele, porque sabemos que aquilo que é impossível aos nossos olhos é possível para o Senhor Jesus. Que nós não venha desistir, por mais que estejam tentando impedir você passar para chegar até Jesus, para alcançar o teu milagre. Não desista, embora que tenha que procurar outro lugar para que você possa chegar até Jesus, mas não desista, persista e continue insistindo, porque sabemos que o momento do teu milagre vai chegar, pois sabemos que a vitória muitas das vezes ela não está no começo nem no meio, ela está até o fim. Porque aquele que permanecer até o fim, a palavra do Senhor nos diz, seremos salvos. Que nós venha nessa noite colocar essa palavra em prática. E que nós não venha desistir, mas que venha persistir a cada dia na presença do Senhor Jesus. Porque sabemos que o Senhor, ele tem coisas grandes para realizar em nossas vidas. Que nós possamos a cada dia acreditar e confiar. Mesmo que esteja sendo difícil o seu momento, confie, não desista, porque sabemos que o momento do Senhor Jesus operar irá chegar para a tua vida, amém? E aqui eu quero agradecer a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Palavra maravilhosa da parte do Senhor Jesus, né? Como a sua palavra diz no livro de, acho que é Mateus, se eu não estiver esquecida, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o restante, Deus, ele acrescenta, né, na nossa vida. Quando a gente busca em primeiro lugar o reino do céu, tudo vem para a nossa vida da parte do Senhor Jesus, né? Quando a gente busca primeiro a Ele. Porque se a gente for buscar primeiro as outras coisas e deixar Deus para o segundo lugar, não, primeiro Ele em nossa vida. Eu agradeço a mesma oportunidade, primeiramente a Deus e segundo a pastor Jailson e sua esposa, Diaconisa Daniele, né? Por me conceder essa confiança de estar aqui nesta noite dirigindo o seu culto. Agora eu vou passar para o presbítero Jeremias, que ele vai fazer a oração no termo do culto. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe grandemente a diaconisa Ciene, que dirigiu esse trabalho, também a diaconisa Miel, que pregou a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus abençoe grandemente cada um dos seus filhos que aqui se encontram. Deus é fiel. Nesse momento tiver alguém que queira Jesus como Salvador,
Tudo está em aberto para a gente orar. Se não tiver, que Deus deu, está rico a oportunidade. Deus é fiel. E convido a todos aqui que puderem ficar de pé para a gente orar em nome de Jesus. E a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ora em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, queremos agradecer, Pai, por mais um curso que aqui termina, Senhor. Continua, Pai, abençoando e alimentando os filhos, Pai, que aqui se encontram. Pai, aqueles que não pôde estar aqui no seu motivo, mas o Senhor conhece o motivo de cada um dos filhos que aqui não pode estar. Mas aquele que aqui veio, Pai, guarda, livre, protege, Senhor. Vai dando conhecimento e sabedoria a cada um dos filhos, Pai. Nesse momento também quero orar pela vida das pastor Jailson, Pai. Vai dando sabedoria, vai dando força para continuar na tua obra e continuar cuidando do teu rebanho, Pai. Continua abençoando também o movimento vai ser Pai, dando força, salvando alma para o teu reino, Pai, abrindo porta, abrindo porta, abrindo solução àquele que acha que está perdido. Continua, Pai, guardando. E aquele que aqui estão te adorando e servindo, Pai, leva em casa, guarda, protege, para a glória de teu santo nome. E a igreja vai dizer amém. Glória a Deus. Está encerrado em nome de Jesus.